Clínica Divertidamente, ofertamos muito mais do que um tratamento. Aqui, cada criança é tratada com muito amor e carinho, com atendimento humanizado. Nossos profissionais são extremamente especializados. Aqui, nossos profissionais são especializados para atender todas as necessidades: autismo, TDAH, paralisia cerebral, síndrome de Down, entre outros. Acreditamos que cada avanço merece ser celebrado e cada conquista deve ser compartilhada com muito carinho. Se você busca um espaço acolhedor com profissionais que cuidam com muito amor, aqui é o lugar certo. Eu sou a Bruna, eu sou psicóloga e eu sou Divertidamente. Olá você, amigo e amiga internauta que acompanha o Noticidade. Estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast aqui do Noticidade, sempre ao vivo com você. Que prazer, que alegria estar mais uma vez com vocês aqui no nosso podcast, episódio de número 83, e nesse episódio eu recebo a advogada Maria Rita Olasco de Mello. Maria Rita, seja bem-vinda mais uma vez aqui. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que é casamento e divórcio, né, Maria Rita? Seja bem-vinda. Obrigada, Douglas. Um assunto bem atual, né? Um assunto que é pertinente para qualquer época para estar conversando, um assunto muito importante e que alcança diretamente as famílias, né? Tanto para melhorar quanto para salvar algo. Então é um assunto que eu gosto bastante. Maravilha. Lembrando você, amigo e amiga internauta, que nós temos o oferecimento da eForte Incorporadora, do Nutrimais Atacado, da IVR Net, da Clínica Divertidamente e também do restaurante Que Delícia. Meu abraço aí a todos os nossos parceiros aqui do nosso podcast que sempre estão nos incentivando a levar essa informação para você em forma de entrevista. E eu quero também anunciar que nós estamos sorteando um Pix de R$50 para você que participar aqui nos comentários. Você que compartilhar e comentar, você já concorre. A gente vai fazer o sorteio ao final da live, tá bom? De um Pix no valor de R$50 para você que participar aqui do nosso episódio aqui do podcast, o episódio de número 83 com a Maria Rita. Maria Rita, para quem não te conhece, queria que você se apresentasse aí para a comunidade, né? Sempre tem gente nova aí acompanhando aqui o nosso podcast, então para quem não assistiu os episódios anteriores, né, e queria que você se apresentasse. Quem é a Maria Rita? Maria Rita é uma advogada que sempre buscou o entendimento jurídico. Então eu sou advogada, atuo no direito de família, me encontrei nesse direito porque eu sempre achei que deveria existir algo mais além das letras frias de uma sentença ou dos questionamentos de um recurso. Então eu sou advogada, atuo aqui em Sidrolândia, sou advogada no ramo do direito de família. Direito de família trata de pensão alimentícia, divórcios, inventários, tudo que envolve família. Então esse é o meu servir aqui na minha cidade, que eu tanto amo, nesse episódio do ano que eu nasci. Então é isso. Casamento e divórcio. Nós tivemos aí, Maria Rita, um caso bem polêmico, né, que o pessoal ainda está falando aí, os sites de fofoca, né, a TV, que fala muito, acompanha muito a rotina aí dos famosos, né, sobre a Virgínia e o Zé Felipe, né. E foi um caso assim que pegou todo mundo de surpresa, né? Porque aparentemente era um casamento dos sonhos, né? 3 filhos pequenos, uma vida feliz,
né, e tudo desmoronou de uma hora para outra. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa polêmica aí, sobre essa separação também, que às vezes a gente pega esses exemplos, né, e traz para a nossa realidade, e também é importante para a gente fazer uma reflexão sobre isso, né? Exatamente. Como eu costumo dizer, né, Douglas, ontem quando eu via a notícia, eu fui pesquisar para ver mais informações, e o que a gente consegue ver? Que é um casal comum enfrentando problemas comuns de todos os casais. A única diferença é que é um comparativo instagramável, né? Então é aquele casamento, igual você disse, dos sonhos, que a gente pensa assim, não deve ter briga, não deve ter desentendimentos, deve ter muita cumplicidade, e às vezes é o oposto disso. Às vezes é o que acontece na casa de qualquer um de nós, ou de um casal anônimo que esteja passando por dificuldades, né? Então eu imagino assim, o quanto de ausência que não existia naquele casal, porque acaba que você se perde do que é casamento, do que é importante, do que é o nosso negócio. Acaba se envolvendo ali o Brasil, os fãs, aquele sentimento de mostrar uma situação de uma família perfeita, e às vezes fora da realidade, né? Então eu vejo dois jovens perdidos que poderiam ter tido uma orientação antes da pressa, mas como eu tinha dito, a gente estava dizendo anteriormente, esse mundo digital deixa a gente tão apressado que até para as coisas que às vezes não estão resolvidas a gente tem pressa e vai lá e solta uma bomba dessa de algo que poderia ter sido orientado, ter sido conversado, visto algum profissional que pudesse ajudar, né, para evitar esse caminho que para ele, por exemplo, José Felipe já é conhecido, que o pai é separado, já tem outros casamentos, então é o que eu digo sempre, a repetição do padrão sistêmico, né? O que é conhecido para mim é uma dor comum, uma dor conhecida, eu me arrisco a sentir, em vez de arriscar pelo outro lado, de tentar restaurar e fazer com que aquele casamento não acabe, né? Certo. Lembrando para você, pessoal, que nós vamos sortear aqui ao final da live R$50 para você que comentar e compartilhar essa transmissão. Lembrando que nós estamos ao vivo, sempre aqui pela plataforma do Facebook. Bom, nós temos dois temas aqui, né, Maria Rita? Casamento e divórcio. Vamos começar pelo casamento. Sim. Você que está pensando em se casar, né, tá namorando, tá noivado, aí tem um noivado, enfim, já está se organizando. Qual que é os cuidados jurídicos que esse casal, tanto o homem quanto a mulher, tem que ter para poder efetivar esse casamento? Primeiramente, né, Douglas, além do cuidado jurídico, eu penso muito que é o cuidado pessoal, é o cuidado de tentar se conhecer. Nós não conhecemos 100% uma pessoa, a gente está sempre conhecendo, mas pelas situações que aquela pessoa vai mostrando na convivência, a gente já começa a perceber se é aquilo mesmo, se eu estou disposta a aceitar aquilo que eu já vi, para depois não dizer que eu me enganei ou que fui enganada. Juridicamente existem dois documentos bem legais que dá para ser feito. Quando a gente está namorando, esses namoros longos, ou que a gente começa a conhecer alguém, a gente pode fazer um contrato de namoro, que é um documento pouco usado, para não dizer, eu acho que não conheço alguém que tenha feito isso, mas um contrato de namoro você consegue estabelecer as suas expectativas e as expectativas do outro. Então, ali já é um documento para você ver o que aquela pessoa está disposta. Ali vocês podem colocar, nós estamos namorando só para namorar, não tenho intenção de casar, não tenho intenção de ter filho, tenho intenção de fazer um intercâmbio. Você pode claramente dizer as suas intenções com aquela pessoa, para não ter aquela situação que às vezes acaba um namoro e entra alguém pedindo uma indenização por tempo perdido, perda de oportunidade, enfim. É um negócio jurídico, né? Um casamento, um relacionamento é um negócio jurídico. Aí depois que a gente confirmou que a gente quer namorar e quer ficar noiva, a gente pode fazer um contrato antinupcial, onde você vai estabelecer
cláusulas, aonde impõe multa caso haja traição, aonde já fala com relação à partilha dos bens que forem adquiridos, o que vai ser seguido a partir dali, o que cada um espera do outro. Então, são documentos pouco usados, pouco explorados, pouco explicados e que poderia evitar grandes coisas. Mas documento aceita tudo, né? Eu acho que além dessa questão jurídica, tem que ter essa maturidade emocional para tomar uma decisão tão grande assim, onde envolve tantas pessoas, e não ter coisas apressadas, né? Não se machucarem e se magoarem futuramente. Maravilha. Então, esse contrato, você sugere que as pessoas façam ou não? Eu sugiro que sim, sugiro que se você tem essa maturidade, se você chegou nesse ponto de pensar a respeito de um relacionamento mais sério, é legal procurar um advogado, procurar um profissional que possa auxiliar vocês enquanto casal a se conhecerem, a saber quais são as intenções e a deixar isso muito claro, né? Porque o combinado, como se diz, não sai caro. Então, seria uma forma de evitar assim, grandes problemas e é um documento jurídico válido. Então eu indicaria sim que as pessoas procurassem um profissional, procurassem um advogado e colocassem nesse contrato de namoro quais são as intenções, os limites e os planos futuros que aquele casal deseja seguir. Isso também serve para quem, por exemplo, não quer casar, quer só ficar ali com a pessoa, ter um namoro, ter uma relação, mas não quer se casar, não quer se amarrar na pessoa. Já tá namorando, a gente ouve muitas pessoas às vezes dizerem assim, eu não tenho plano de casar, eu não tenho intenção de ter filhos. E às vezes essa pessoa tá namorando com outra, e aquela outra tem intenção de casar, tem intenção de ter filhos. Então, para ficar bem estabelecido, né? Então, ó, a gente só vai namorar, tá se conhecendo, tá bom do jeito que tá, não vamos morar junto, cada um na sua casa, vamos deixar isso bem estabelecido. Então esse contrato serve para isso, para esclarecer as intenções, para que ninguém esteja em uma relação enganado, né, no que é possível de se documentar. E às vezes tem os casais que moram juntos, né, Douglas, que não querem casar, mas que moram juntos em união estável há muito tempo. Aí também tem um documento que é fazer a declaração de união estável num cartório. Então, juridicamente, tem muitas situações que as pessoas não buscam conhecer e que, se elas fossem atrás, evitaria grandes problemas, não só por divórcio, mas para a constância daquele relacionamento ser livre, ser tranquila, não ter subentendidos, ficar as coisas claras para os dois. Hoje em dia acontece muito, né, Maria Rita, das pessoas amigarem, né? Elas juntam ali. Viver em união estável, vamos morar junto. Vamos juntar os trapos aí, vamos, né? Aí vai morar junto e tal. Isso é perigoso, né? Porque é um casamento ou não? Sim. Juridicamente sim. Porque é uma união estável. Então, assim, tudo que a gente resolveu, o casal resolveu morar junto, namoraram muito tempo, resolveram morar juntos, estão morando juntos. Civilmente, o regime de divisão de patrimônio daquele casal ali é a comunhão parcial de bens, que é a mesma, que é a mais escolhida no país. Quando você vai casar no civil, você escolhe o regime de comunhão parcial de bens. Quando você não fala nada, é esse regime que vale, que é o caso da união estável. Então, aquele casal namorou, resolveu morar junto, não querem casar agora, vão casar daqui a um tempo, resolvem financiar uma casa juntos, resolvem abrir uma conta no banco junto, financiam um carro, aí declara lá convivente, aí compõe renda. Então, isso tudo são atos jurídicos similares a um casamento de cartório. Então, aí separou, vai ter que dividir. Separou, vai ter que dividir. Então, só não está casado no papel, mas está casado na prática, né? Está casado de fato. Juridicamente, uma separação de um casamento civil de regime comunhão de bens e uma dissolução de união estável acaba sendo que é a mesma coisa com dois nomes distintos.
Só que aí continua sendo solteiro, né? Tô morando junto, mas sou solteira. Depois que eu caso, se eu me divorcio, não serei mais solteira. Já sou divorciada, separada judicialmente, já muda o estado civil para sempre, né? Mas se tá morando junto, se tem esse intuito de constituir família, por que não casar, né? Eu costumo pensar, é uma resposta bem difícil, porque juridicamente é a mesma situação, mas emocionalmente, será que não tem aquela situação assim, não quero mudar meu estado civil com você, quero esperar alguma coisa melhor? Nossa. Então, né, os estudos sistêmicos dizem isso, né? Quando um casal não quer casar, é porque certeza. Lá no inconsciente eu estou esperando alguém melhor. Que coisa, hein? Né? No inconsciente, não estou dizendo que é o seu caso aí na sua casa, eu só estou dizendo que é uma linha de estudo que diz a respeito disso. Quando eu escolho casar, eu estou decidida que aquele ali é o melhor para mim, é o melhor que eu espero, é tudo que eu esperei, então eu vou casar com ele. Eu imagino assim, Maria Rita, que esses casos rendem muito assim para os advogados, né? Por exemplo, vamos colocar aqui hipoteticamente, tá? Só para as pessoas entenderem e ver o quão é importante o papel do advogado, né? De ser um conselheiro, né? De ter um advogado próximo, alguém de confiança. Por exemplo, tem um casal, esse casal amigou e reside em uma casa que é do pai do homem, certo? A casa pertence, está no nome do pai do homem, né? E aí esse casal decide se separar. A mulher, ela não quer sair da casa, né? Porque ela diz: a casa é minha, mas a casa, no caso, está no nome do pai do marido dela, do sogro, e aí já entra um conflito. E aí, né, o sogro pede para ela sair da casa, ela não sai. Quem que tem direito nesse caso? A casa documentalmente é do sogro, mas a mulher está morando na casa, ela tem o direito da moradia até que se resolva. E aí você tem que ver assim, o que foi feito naquela casa? Ela pintou a casa? Ela melhorou essa casa? Ela fez o muro? Ela fez o portão? Porque se foi feito isso enquanto ela estava lá, mesmo que não tenha tido R$1 dela, é esforço conjunto do casal. Então ela tem direito a essas melhorias que ela fez. Até que se resolva um lugar, ela tem direito a ter onde morar. Se o sogro não morava lá, ele cedeu a casa para os dois, ele cedeu pelo casamento, pela união. Então ela tem os direitos dela resguardados. Digamos assim, cada caso é um caso, mas são coisas que acontecem e que as pessoas às vezes no nervoso sai todo mundo da casa. Não, quem saiu da casa, quem ficou tem direito a morar na casa. A casa foi cedida pela união, e aí ela pode ter pintado, reformado, colocado alguma coisa naquela casa, ela tem direito a ser ressarcida com relação a isso. Ou seja, ela não pode ser expulsa da casa. Não. Ela tem o direito a permanecer na casa até que a situação se resolva. Sim, até que se resolva. Direitos são iguais, né? Do mesmo peso, a mesma medida. Mas analisa-se a situação dessa mulher, ela tem que ter onde morar. O marido, a pessoa que sair mudou, tá lá na casa do pai, ele tem onde morar, ela não. Ah, mora todo mundo junto, o sogro, a sogra, ele também, né? Mora todo mundo embolado ali. Nossa. Aí também não podem expulsar ela de lá. Daí já tem que ter um profissional para dizer para ela assim, ó, é melhor que você saia, porque não é o seu sistema, né? Não é a sua família. Então vamos ver o que evita problemas, o que causa menos transtorno. Então, assim, a importância, Douglas, de um advogado nessas situações que envolve relacionamentos, que envolve casais, é muito importante. Sentimentos, né? Sentimentos, porque um casamento, quando você vai se separar, um casamento, uma união estável, um namoro de longa data, porque às vezes no período do namoro as pessoas adquirem bens, as pessoas compram terreno, as pessoas têm aquele ânimo de constituir uma família e acaba não dando certo. Aí envolve a frustração de não ter dado certo, envolve as emoções e envolve muita gente, as famílias, muito partido. Então, às vezes, um advogado nesse sentido, um advogado apaziguador, um advogado facilitador da resolução é essencial para poder olhar de fora, olhar com outros olhos, ampliar o olhar daquelas pessoas que estão ali envolvidas numa dor, porque é uma frustração, né, Douglas, para todo mundo. Quando um relacionamento acaba,
Eu sempre costumo dizer, a culpa não é só de uma pessoa, é do casal. Não tem como um casamento dar errado por conta de uma pessoa, jamais. A culpa é dos dois. Não é culpa, mas a responsabilidade é do casal. Correto. Quando nós começamos falando do casamento, entramos no divórcio automaticamente aqui, né? Exato. Você vê como que é difícil. Eu quero mandar um abraço aqui para Gesiane Moraes, está com a gente aqui. Boa noite, Gesiane, sempre com a gente, né? O Diogo Basso Sanches está com a gente também. Meu abraço, Diogo. A Elisângela Jamar, Fabiano Liderança está por aqui também. Lembrando, pessoal, que nós estamos sorteando R$50 no Pix para você que participar aqui da nossa live. É só compartilhar, joga nos grupos aí que nós temos informações bem relevantes aqui hoje falando sobre casamento e divórcio com a advogada Maria Rita Nolasco Olindo de Melo. Nome comprido, né? Eu tento decorar, mas não consigo. Eu quis incluir tudo, né? Mãe, pai, marido. Ninguém fica triste com esse nome, né? Tirou o meu sobrenome, não, né? Inclui todo mundo. E a gente é a soma de tudo isso, né? Claro. Um pouco da essência de muita gente. Mas então, você usa mais o Maria Rita Melo, né? Porque geralmente é mais curto, o último, né? O primeiro e o último, né? Uso Maria Rita Melo. Beleza. Bom, na questão do divórcio, é consensual, litigioso, extrajudicial. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas modalidades dentro do divórcio, né? Para quem você está pensando em se separar, presta atenção aqui, mas não separa não. Só presta atenção, só ouve para você entender melhor o que é isso. Isso. Se veio esse pensamento, me procura meu escritório, vamos marcar uma consulta, vamos conversar, que às vezes é possível, né? Às vezes é possível a gente negociar aí essa despedida e olhar para o que realmente importa, que é a essência da família, a essência do casal. Eu costumo dizer, eu não sou a favor do divórcio, mas eu gosto de trabalhar com isso, porque eu fico muito feliz quando eu consigo reverter alguma situação. Então, as formas do divórcio, quando ele é litigioso, é quando o casal não tem acordo, eles não entram em acordo em alguma situação, ou um quer separar e o outro não quer, ou tem alguma questão de divisão de patrimônio, é quando não tem acordo, quando não tem conversa, a gente acaba partindo para o litigioso. De repente são casos às vezes que envolvem violência doméstica, você tem que acabar pedindo afastamento do lar e toda essa situação. É uma situação muito delicada, muito dolorosa e muito complicada. A questão extrajudicial é quando o casal está em comum acordo, quando eles estão decididos o que vai ficar para quem, se tem patrimônio ou não, quando está tudo certo. Mas daí você faz um documento certificando isso? Quando a gente vai fazer um extrajudicial, a gente faz uma minuta no cartório, uma escritura. Você vai lá e faz essa escritura e nesse caso não pode ter filhos menores, porque a questão que envolve menor a gente tem que homologar e acertar na justiça, porque tem que ser ouvido o Ministério Público, que é o representante do Estado, dos direitos das crianças, enfim. Tem pensão, né? Tem pensão, tem visita, então você pode, por exemplo, assim, tem acordo, todo mundo tem acordo e tem um filho menor de idade. A gente pode fazer a minuta no cartório, que é rápido, é bem sem muita burocracia, e diz lá que com relação aos filhos menores já foi homologado um acordo conforme você junta esse acordo feito ali. Mas o extrajudicial é quando tem acordo em tudo, quando o casal termina numa boa. E o consensual também. Só que o consensual, às vezes no meu escritório eu faço da seguinte forma: um casal foi procurar uma separação consensual, tem filhos, então eu faço a consensual, faço uma minuta no meu escritório, pego a assinatura dos dois e vou para o juiz e digo: olha, esse casal veio aqui, a gente conversou isso, eles acordaram assim, quero que o senhor homologue o meu acordo. Ele manda o Ministério Público dizer: estou de acordo, porque os menores, o direito dos menores está resguardado, cabe esse casamento aí. Aí sai a averbação na certidão de casamento, é uma parte burocrática. O extrajudicial é no cartório, é muito rápido, uma minuta, questão de uma semana você está divorciado. O litigioso pode durar 1 ano, pode durar 10 anos e pode não ter fim. E o consensual demora um pouco mais, porque o juiz tem que homologar, então demora aí 30, 60 dias.
O extrajudicial é rapidinho, você faz a minuta e em uma semana já está tudo resolvido, já sai a averbação na certidão de casamento, essa parte documental é mais rápida. As 3 situações precisam de advogados. O extrajudicial você precisa de um advogado para você ser orientado, por isso eu gosto tanto do extrajudicial, porque no extrajudicial você tem a oportunidade de orientar aquele casal, de fazer uma orientação sistêmica, uma orientação emocional, para ver o que mais é possível, porque às vezes você percebe que tem amor ali ainda, que tem como restabelecer aquele casamento, só tá alguma coisa desencaixada, alguma mágoa, algum padrão, alguma dinâmica oculta que a gente tem como orientar por estar de fora, por estar mais acostumado a mexer com isso e encaminhar esse casal talvez para uma reconciliação e não para um término. Maravilha. Abraço aqui pro Ranor Gomes Garcia, tá dizendo que tá muito frio, né, Ranor? Aquele abraço para você. O Vitor Assunção Cabreira dos Santos também tá com a gente aqui. O William Passinho, o William que é pastor evangélico lá da Igreja Luterana, né, William? Aquele abraço aí ao pastor, a todos os membros lá da Igreja Luterana. A Rosana Bonifácio também está aqui com a gente. A Rosana, que é corretora de imóveis e também trabalha com a EMIV Segurança 24 horas, né, Rosana? Aquele abraço aí para você, toda a sua equipe e você que está precisando aí de segurança, instalação de câmeras, manutenção em portão, cerca elétrica, câmeras de vigilância, né? Você pode procurar a Rosana, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido lá com o pessoal da EMIV Segurança. A Liliane também está com a gente aqui dando boa noite. Boa noite, Liliane. Se você, pessoal, tiver aí alguma pergunta, já deixa aí. Nós estamos falando aqui, hoje o tema é casamento e divórcio. E falando em divórcio, Maria Rita, quais são as principais causas que chegam para você, né? Porque geralmente o pessoal chega lá no escritório, né? Vamos separar. Por quê? Né? Acho que é a primeira pergunta que se faz, né? Exatamente. E muitos dos casos, a maioria dos casos que chegam até mim, eu consigo perceber que é o desgaste do tempo, é a comodidade do que não tá bom para mim, num ponto em que já não dá mais para reverter. Então, o casamento, né, Douglas, é feito a 2. Os problemas e as situações têm que ser resolvidos entre o casal. Quando acaba se perdendo um diálogo aberto e transparente entre o casal, é onde começam a surgir as dúvidas. Será que é isso mesmo? Será que é essa pessoa que eu quero para mim? Será que eu não tenho interesse numa outra pessoa? Aí vem, às vezes, traições, alucinações de traição ou não. Mas o que eu tenho percebido muito é o distanciamento dos casais. É tanto compromisso, é tanta disputa egóica, de ego entre o casal, que acaba havendo esse distanciamento. Então, às vezes eu consigo perceber que não é falta de amor. Às vezes é falta, sim, de transparência, de conversa, de busca de entendimento, de paciência e de disposição para conversar e entender. Às vezes chega mulheres lá e diz assim, eu quero me separar. Aí eu brinco, eu falo, ele é muito o quê? Porque ela vem, ele é muito bom, ele é muito não sei o que lá, ele é um pai muito bom, ele é não sei o que, muito bom, mas eu não quero mais. Então eu sempre, ele é muito o quê? Porque é um monte de qualidade, qual é o problema que está acontecendo? Eu cansei, eu não quero mais. Então às vezes eu penso assim, que é essa falta dessa orientação mesmo de casal, de procurar se olhar, procurar conversar, procurar cumprir os acordos que foram feitos no início, né? Porque quando você tá namorando, você tá noivo, você promete muita coisa, eu sempre vou te ouvir, eu vou ser sempre seu companheiro e não sei o que, a mulher diz eu vou estar sempre do seu lado, e na primeira oportunidade, eita, não vou estar tão assim, só se tiver tudo bem. Então às vezes é esse encaminhamento mesmo, essa orientação, é cumprir o que foi feito e olhar, Douglas, o porquê que tudo começou, né? Cadê aquilo que fez a gente casar? Cadê aquele sentimento? Se tem um pouquinho ainda aqui, vamos tentar assoprar para ver se pega fogo de novo, para ver se melhora, para ver se a gente ainda consegue restaurar isso aqui. Porque a família é muito importante.
mas o casal tem que se olhar. Eu falo que o casal é feito a dois. Ontem, quando eu vi essa questão da Virgínia, eu comentei com o Marco Aurélio, eu falei, é um casamento de muitas mãos, é a família de todo mundo, pelo que a gente entende, todo mundo mora meio junto, aí são os filhos, aí é o CNPJ, daí é a disputa humana, porque o ser humano disputa sim, quem vende mais, quem faz mais, quem tem mais sucesso. E aí às vezes não é nem falta de amor, ou às vezes é falta mesmo de maturidade, de saber se olhar enquanto casal e se dispor a de repente um ser guiado pelo outro, que é assim que eu acredito que é a melhor forma, né? Então esse distanciamento do casal é uma das causas que mais chegam até mim. Traição está em que ponto aí? Está em segundo lugar. Segundo lugar. Porque vem essa situação de desconexão, aí eu começo a achar que é a minha situação enquanto homem e mulher. E aí eu vou lá e procuro outra pessoa, e aí com aquela pessoa eu me disponho a encantar, né, a fazer com que a pessoa se interesse por mim, eu me disponho a ser ouvinte, a ser paciente, a ser amante, né, a desejar, a surpreender. E com a esposa que ficou em casa, ou o marido que ficou, por que eu não me disponho a isso? Então as pessoas acabam indo para a traição por falta de disposição mesmo, de olhar para aquela pessoa e dizer assim, não, eu vou restaurar isso aqui, porque é possível, sabe? Mas a traição é o que tá. E eu vou te falar uma coisa, no caso das mulheres, a traição é muito superada. No meu escritório, às vezes, quando eu vejo, muitas vezes, quando eu digo esse distanciamento, há casos de traição, sim, mas não é o que mais fere. A mulher até se dispõe a passar por isso. As mulheres perdoam. Não sei se perdoam ou se armazenam, né? Não sei o que acontece, mas são mais dispostas a olhar para aquilo e a entender a dinâmica daquilo, por que aconteceu. E eu tô falando casos, na maioria dos casos, né, Douglas? Existem pessoas que não têm realmente responsabilidade enquanto casal, enquanto não respeitam as pessoas, já é uma coisa intrínseca, eu acho. Não estou falando desses casos que a gente vê às vezes descarados, eu estou falando de algum caso isolado de traição que acontece, que as pessoas olham e veem, não, realmente estava assim, realmente quando não tínhamos mais essa intimidade, mas a pessoa se dispõe a fazer com aquele de fora o que ele pode fazer aqui com a esposa, com o marido, e recomeçar isso aí. A traição ela é mais do homem, né? Então o homem tem, parece que esse instinto, né, de conquista, isso, né? De buscar de querer, eu falo, se medir, porque eu falo que a traição é a maior fraqueza de caráter que existe, né? Força é você resistir a ela. E quando o homem se dispõe a conquistar uma outra mulher, por que ele não olha para a mulher que ele se dispôs a conquistar um tempo atrás? Não é? Porque tudo mudou, ela mudou, ele mudou, mas tem uma história ali, então a gente acaba tendo que respeitar a nossa história, olhar tudo que foi construído e ver o que é possível. E ela faz parte dessa história, né? Exatamente. Então, às vezes eu fico pensando assim, se você, por exemplo, os homens, né? Os homens, eles têm essa necessidade, essa busca, acaba sendo às vezes até um vício, né? E aí acaba investindo nisso, né? Mas essa mesma energia que é investida, por que ele não canaliza para a esposa? Porque eu sempre falo, não existe mulher feia, né? Não existe. Existe mulher mal arrumada. Exato. Né? Que não teve um investimento nela, né? Porque uma maquiagem, né? Cabelo, né? Cuidar da saúde, às vezes uma cirurgia plástica. Claro, tudo isso custa, né? Mas você está investindo naquilo que é seu, né? E outra coisa, né, Douglas? É o que eu falei lá do início. Você falou, o que você indica para os casais? Um diálogo aberto. Não ser aquela situação, e é isso que eu faço no meu escritório, é essa orientação de casal, de colocar, eu tenho uma forma de atender no divórcio,
em que a primeira pessoa, geralmente as mulheres que me procuram, eu as ouço, eu pergunto se eu posso convidar o marido para ir lá, ouço ele e pergunto para os dois se eu posso colocar os dois juntos e fazer essa orientação. Porque às vezes na correria da vida e do casamento, a gente acaba perdendo esse interesse pelo outro, interesse em conversar, em dizer assim, olha, eu gosto que você faça tal coisa, eu estou trabalhando, vou te dar a condição de fazer tal coisa, ou já que você tem o seu trabalho, você trabalha, faça isso por você que eu faço isso pela nossa casa. É a disposição de ser um casal. Conexão, né? A conexão, estar disposto a isso. E a questão da traição, eu digo muito que isso já não é uma questão jurídica, já é uma questão sistêmica, né, dos estudos sistêmicos. Tem dores que são conhecidas e por mais que doa, eu repito, traição é uma delas. Se você for olhar um casal que você conhece, que o marido traiu a mulher, enfim, olha para o sistema daquele casal. Às vezes os pais são separados por conta de traição, às vezes um vô traía, essas situações que vem vindo. Então aquele casal e aquela mulher que viu o pai trair a mãe, por exemplo, ela traz no sistema dela, no DNA dela, uma dor conhecida. Então assim, é assim mesmo. Não, o homem trai mesmo e é assim mesmo. Na questão espiritual a gente chama isso de maldição. Exatamente. Que passa de pai para filho, de mãe para filha. Mas o casal que se dispõe a olhar para isso, porque daí já que você disse na questão religiosa é maldição, não gosto dessa palavra, eu costumo dizer que é uma questão da ancestralidade que nos acompanha. Se eu enxerguei isso, eu posso ter curado o meu sistema e a minha filha não vai precisar enxergar, ela não vai precisar ser traída. Então tem muita coisa atrás da separação e os casais acabam se compensando. Às vezes você conhece casais aí que se traem mutuamente, você fala, meu Deus, olha o tanto que se traem. Tem os acordos ocultos, né? As compensações ocultas. Então, às vezes você pode ver, a mulher trai o marido, aí você olha lá, o marido vive em volta da mãe, o marido cuida da mãe, o marido cuida dos irmãos, então ele está de costas para aquela família, a mulher se sente no direito de fazer isso, e tudo isso é inconsciente. Aí o marido pensa, eu posso fazer isso porque ela me trai, né? Porque quem vira uma bagunça. Vira uma bagunça, exatamente. E você faz lá no seu escritório um atendimento que chama atenção, digamos assim, né, que é o da constelação. Né? Você citou aí essa questão de virar as costas e tal, eu lembrei do vídeo dos bonequinhos, né? e eu achei bastante interessante, eu queria que você falasse sobre isso, até para as pessoas entenderem, né? Eu já ouvi, a gente já recebeu aqui a especialista em casais aqui, né, falando sobre isso, né, que é psicóloga, e ela explicou meio por cima assim o que é isso. E chama bastante atenção que os profissionais do direito estão usando muito para resolver conflitos, Sim, né? Exatamente. As constelações familiares, elas tinham sido proibidas de ser usadas nos ambientes públicos e nos fóruns também, né? E aí até teve uma votação e acabou sendo proibido proibir. Tinha um projeto de lei que visava proibir o uso das constelações. Tinha estados, Douglas, que as constelações estavam sendo usadas pelo SUS. E no judiciário tem um juiz chamado Sam Storch, que eu fiz um curso com ele, tive a oportunidade de presenciar processos reais, né, sendo constelado pelas próprias pessoas, pelas partes no fórum, e a resolução é muito grande. Por quê? O que a constelação é? A constelação nada mais é do que você visualizar a sua vida, sem julgamentos, sem o que é certo e o que é errado, e sem você manipular com a sua mente, porque você consegue olhar para onde é que você está olhando, para onde que aquele problema que você tem olha. Então lá no meu escritório eu faço essa orientação sistêmica. Chega você lá com um problema com relação a você quer se separar, né? Se você está disposto a olhar para isso, a gente coloca os bonecos, eu peço para você, coloca aqui a sua vida. E aí você vai acabar vendo que às vezes você está de costa para o seu esposo, para sua esposa, de costa para os seus filhos. A constelação ela é uma constatação fenomenológica, você vê.
não é terapêutico, porque a terapia você acaba ali conversando, entendendo as raízes, as razões, e tem dores que vão nos acompanhar para o resto da vida, que não vão sair de nós. Nós temos que aprender a conviver com elas. E lá no meu escritório eu conduzo os meus clientes a verem aquele conflito, verem além daquele conflito. Por que é que eu estou nessa situação? Consegue olhar ao que foi, ter gratidão pelo que foi, olhar e reconhecer que realmente teve essa situação, mas tem que ser assim, mas eu posso seguir livre dessa dor, livre desse emaranhado. Então a constelação eu diria que é uma constatação da sua situação real, de você conseguir olhar sem julgamento e assumir o seu papel de adulto na sua vida, porque nós temos muitos adultos infantilizados terceirizando culpa. E no divórcio é o que a gente mais vê. A culpa nunca é de uma pessoa, é da outra. Eu fiz isso porque ela fez aquilo. É porque ela não sei o quê, porque se ela fizesse tal coisa. E que mundo que a gente tá onde eu coloco a minha felicidade, o meu bem-estar na mão de outra pessoa? Não existe, eu não controlo. Eu só controlo o que eu faço. E a constelação nos ajuda a olhar isso, ajuda a chamar cada um para a adultecer, a se olhar enquanto adulto e entender a sua responsabilidade. Não tem nada a ver com religião, tem tido muitas coisas em volta das constelações, né? Tinha essa questão do CNJ, tem as questões religiosas, e constelação não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com mexer com o espírito, não tem nada a ver com nada, tem a ver com constatação da sua situação e poder olhar aquilo como adulto e procurar uma solução melhor. Maria Rita, o que fazer no caso da mulher quando ela quer se separar? Às vezes tem um marido abusivo, às vezes viciado em drogas, em bebida, às vezes viciado em sexo, né, traindo ela constantemente, a humilhando, e ela decide então, vou me separar. E aí às vezes o homem não quer se separar, ele quer manter aquele casamento, sim, aquela mulher ali em casa, né, fazendo a comidinha dele, limpando a casa, lavando a roupa, né, ele quer manter aquela mulher ali daquela forma e quer continuar com a vida de solteiro e fazendo o que ele quer fazer. E aí a mulher acaba virando refém desse sistema, digamos assim. Qual que é a sua orientação para essa mulher que talvez está acompanhando aqui a nossa entrevista e está passando por isso? Se não tem mais jeito, se ela não quer mais aquela situação, ela tem que sim entrar com pedido de divórcio litigioso, pedir afastamento de lar, registrar um boletim de ocorrência por violência psicológica, para conseguir, teve muitas mudanças na questão da Lei Maria da Penha, bem eficazes, que faz com que aquilo seja cumprido de pronto. Então pedir o afastamento, vai usar a força policial, caso seja necessário, para ele ser afastado do lar, ela continuar ali na casa com a proteção, com as medidas de distanciamento e dar andamento nesse divórcio, que com certeza vai ser um divórcio litigioso, né? Mas tem meios sim, rápidos e prontos, desde que ela procure. Agora, eu entendo que às vezes existem mulheres nessa situação com muito medo de tomar uma decisão e o agressor não ser afastado de pronto e ela ficar mais vítima e mais refém daquilo ali ainda. Mas a primeira postura é se postar enquanto adulta mesmo e ela fazer por ela assumir esse risco, mais esse risco porque em risco a pessoa já está, e pedir esse socorro e procurar o judiciário, procurar um advogado, uma delegacia e fazer isso o quanto antes, né? Na outra situação dessa orientação mais, se às vezes a pessoa não tem tanto prisão dentro de casa, ocorre essas violências veladas, né? A mulher continua na rua, continua trabalhando, tendo uma vida normal e dentro de casa ela sofre esses abusos, porque às vezes geralmente são psicológicos, se sente diminuída, sente que ela não é suficiente, procurar sim uma ajuda de um profissional para ela enxergar qual é o valor dela e ter força emocional, força para conseguir se libertar disso e tocar a vida longe dessa pessoa, né, de uma maneira que ela se sinta respeitada. Mas a gente só pode ir atrás
do que a gente tem. Então eu tenho que me respeitar, eu tenho que enxergar valor em mim para eu procurar uma ajuda, para essa ajuda ser eficaz. Ajuda de quem? A ajuda de um advogado, ajuda do judiciário, ajuda da polícia, quando é esse caso que a pessoa fica muito, não tem outra expectativa. Mas um advogado seria o primeiro passo, porque o advogado vai conseguir orientar, vai conseguir olhar para essa pessoa e entender qual é a real situação e procurar o caminho mais rápido e eficiente, né, para que não ocorra tanta coisa, tanta tragédia, igual a gente tem visto contra as mulheres, né? E quando é o contrário, quando é o homem que quer se separar e a mulher não quer separar, a mulher quer manter o relacionamento e às vezes ele já saiu de casa e ela às vezes persegue ele, né? Ameaça, usa a rede social, às vezes vai lá, bota fogo no carro dele. Meu Deus do céu, cada coisa. O que você diria aí para esse homem? Esse homem tem que procurar a polícia, se for um caso assim. Eu fui do extremo aqui. Né? Não tem, ele tem que procurar a polícia, mas assim, são raros os casos, né, que acontece isso. Mas quando ocorre, o que cabe ao homem realmente, o homem ficou desprotegido nessa situação, né? Ele tem só as situações comuns, a mulher tem uma situação, né, específica para ela, mas esses casos de violência doméstica contrários pode ser usado por analogia também, as questões da Maria da Penha, ele pode procurar o direito dele, mas... Tem aquele stalk também, né? Que fica perseguindo, né? Tem uma lei, eu acho que já Sim, tem as leis paralelas e tem as situações que podem ser defendidas, embora a gente acaba vendo que é uma situação a menor, né? Com relação à mulher, é atípico com relação ao homem. Isso, ao homem. A mulher é mais vítima disso. A mulher busca mais separação do que o homem? Busca bastante. É menor quando envolve violência, porque envolve muito esse medo. Eu já atendi mulheres assim que queriam se separar, mas elas tinham medo de dar o início e aí demorar. De piorar. De piorar. Só que é aquela situação que eu disse do adulto. Às vezes a gente tem que assumir o risco, porque sofrendo, sendo agredida, né, violentada física ou psicologicamente, aquela mulher já está. Então, o que mais pode piorar? Então, a gente tem que acabar arriscando. E isso é uma decisão que só a pessoa que está sendo agredida e vivendo aquela situação pode tomar. E eu vejo muitas vezes as pessoas quererem terceirizar. Eu vou, se a senhora me garantir. Como que eu vou garantir? Não tem como. Então, eu garanto se você tiver coragem. Mas antes disso, tem que ter a sua contrapartida, né? E acaba sempre que elas não têm essa coragem de tomar essa decisão. E aí acaba a situação agravando e a gente vê casos bem trágicos. Mas as mulheres têm sim que ter coragem, porque existe a lei para proteger, tá bem rápido, teve muitas mudanças na Maria da Penha, então a gente tem que agir. A gente vê casos em que não dá tempo, mas a gente vê muitos casos que deu tempo sim, então tem que ter essa coragem de procurar um advogado e se colocar enquanto adulto diante do seu problema. Ter a coragem, porque ruim já está, né? Então... geralmente a mulher ela se liberta mais fácil de uma relação, né? Ela vira a página e acabou e ela já tira o cara do coração. Já o homem não, o homem ele fica naquela melancolia, né? Ele fica naquela dor de corno lá e tal, e aí a mulher já começa talvez a namorar com outro, ele já se sente machucado, daí ele já quer entrar na bebida e já vai querer ameaçar o outro namorado da ex-esposa, e aí a coisa vira aquela bagunça. Eu digo assim, Douglas, não nesses casos extremos, igual a gente acabou falando com relação quando tem violência física, né? Essas questões mais graves. Mas eu sempre falo que homem sustenta casamento que ele não quer. Agora, a mulher, quando decide separar, não tem o que faça mudar de ideia. Então é muito engraçado esse termômetro, porque a gente costuma dizer, a mulher é mais sentimental, realmente é. Mas ela, quando decide, dificilmente ela volta atrás. Dificilmente. Eu tive algumas clientes que chegaram assim, eu vim te procurar porque o meu marido disse que quer se separar, mas eu não quero. O que a gente pode fazer?
Agora, quando a mulher chega e diz, eu não quero mais, eu estou decidida, eu quero me separar, dificilmente a gente consegue voltar essa decisão, porque a mulher, quando decide essa situação de separar, não volta atrás. Eu falo que às vezes é mais fácil um homem carregar um casamento, mesmo com as particularidades, se há traição ou N situações, do que uma mulher. Uma mulher, quando decide separar, ela separa. Que coisa, hein? Por isso que você, meu amigo, não chegue nesse ponto da sua esposa querer se separar de você. Faça de tudo, não deixe chegar nesse ponto. Bom, o Will Ximenes está chegando agora aqui, né, Will? Boa noite, obrigado aí pela audiência. Você que está precisando aí de um barbeiro, procura o Will Ximenes. Se você que quer ser barbeiro, procura o Will Ximenes também, porque o Will está oferecendo cursos de barbeiro, do inicial ali, do básico até o profissional mesmo. Você pode estar fazendo seu curso com o Will Ximenes. Deixa aí, Will, seu contato aí para o pessoal entrar em contato contigo. Lembrando que nós estamos ao vivo. Abraço aqui, Sandra da Cruz. Deixa eu ver aqui. A Sandra, que é minha irmã, tá junto com a gente aqui. Obrigado, maninha, te amo. O Ranor também está com a gente aqui. O Ranor disse assim: falta romantismo e a rede social também contribui, às vezes, o respeito de ambas as partes. Realmente, né, rede social. Sim. Rede social a gente acaba se comparando muito, né? E ninguém posta a vida como ela é. Pode ver você aí na sua casa, você não posta uma foto de qualquer jeito, você escolhe uma foto para postar, você escolhe um ambiente para se posicionar. Se você vai tirar foto de um café, você não tira de qualquer jeito. Então aí já fica um alerta, né? Ninguém Perfeição, posta a vida como é, as pessoas escolhem o que postar. E aí vem as comparações, e aí vem a falta do amadurecimento enquanto pessoa. Porque daí eu começo a ver ali aquele casal que só posta viagens e romantismo, e eu penso que a vida é só aquela. Só que a vida é o que acontece no dia a dia. É acordar de manhã, é fazer café, é arrumar a criança, é ir para o trabalho, é lavar roupa, passar roupa, limpar a casa, fazer comida. É muita coisa. Então o romantismo sim faz parte, mas o companheirismo e a disposição de pertencer àquele casal, àquele casamento, a meu ver, é o mais importante. Aquele casal, sistemicamente a gente diz que nós temos dois sistemas: o sistema originário, que são os nossos pais, e o sistema preferencial, que é o sistema que a gente escolheu. E é esse sistema que é o nosso marido, a nossa esposa, que tem que prevalecer. Então, se o casal estiver se olhando no dia a dia, fora do Instagram, se ajudando, se apoiando, o romantismo acaba vindo, porque você começa a admirar mais aquela pessoa, você começa a entender que ali está uma pessoa com quem você quer dividir realmente a sua vida, com quem vale a pena, e aí as coisas começam a fluir melhor. Então, às vezes é melhor a gente sair um pouco do Instagram e olhar mais a vida como ela é. Maravilha! Abraço aqui também para Helenísia da Cruz. Ela disse assim: recusamos ter coragem de dar um basta, somos sexo frágil. Mas de frágil não temos nada. Buscar ajuda é o primeiro passo. Exatamente. Não somos frágeis, somos fortes, né? E podemos sim buscar o que é nosso, buscar o que nos faz bem, desde que nós tenhamos assim, segurança dentro da gente. Saber que está dentro de mim, o remédio de tudo que eu preciso está dentro de mim. Então a coragem para sair de um casamento ruim está em quem quer sair, né? A gente não pode terceirizar para o outro. Eu vou ser uma pessoa ruim aqui dentro de casa para ver se ele pede, ou eu vou atrás de um advogado para ver se ele pede. Eu já tive uma cliente que eu percebi que ela não queria separar, era uma situação bem delicada ali. E aí eu falei: eu vou chamar então ele aqui, você fala para ele que você quer se separar. Daí ela disse: não, a senhora fala. Eu falei: não, eu não sou casado com ele. Você que tem que dizer. Você consegue, se eu chamar ele aqui, olhar para ele e dizer: eu não amo mais você? Eu não quero mais dividir a minha vida com você? Não, mas a senhora fala: não, eu não vou falar. Não, mas a senhora pode pôr na petição, o juiz vê. Também não, o juiz nem conhece vocês dois. Então a gente vê que é a fuga. Então tinha alguma coisinha ali que não era separação. Era um descontentamento por conta que a pessoa trabalhava demais, não vinha para casa, não sei o que. A gente conseguiu ver e ajustar a tempo e evitou
que o casamento chegasse ao fim. Então, que bom. Tem muita coisa que a gente vai aprendendo ao longo do exercício que nos ajuda esse encaminhamento. Maria Rita, tem um comentário aqui que passou batido aqui, eu acabei não lendo. Deixa eu voltar aqui. Marco Aurélio de Melo. Eu não prometi nada e entreguei muito. Lá em casa a gente conversa. O que você me fala desse comentário? Meu amigo Marco Aurélio, tem outro corretor por aqui, é o Ricardo Piveta. Abraço, Ricardo. Abraço aí pro Ricardo Piveta, que também é corretor, já teve aqui no nosso podcast, sim, né, Ricardo? Aquele abraço para você. Mas o Marco Aurélio, eu não sei que momento da entrevista que ele colocou esse comentário aqui, mas tá aqui, não prometi nada e entreguei muito. Exatamente. E colocou um emojizinho assim do cara suando, né? Sério? Lá em casa a gente vai conversar, Marco Aurélio. Mas o que acontece sobre isso? E a Maria Rita tem muita experiência, são 15 anos, né, Maria Rita, de casada, né? Foi. Então, por isso que é bom, né? Você pode falar assim, não, eu tenho um casamento sólido, 15 anos de casada, então você pode orientar, né, as mulheres a... Mas essa situação do prometer, isso acontece muito, Douglas. Quando a gente está namorando, quando a gente está noivo, que a gente está apaixonado, a gente promete muita coisa. E aí a gente tem que perceber e lembrar o que foi prometido. E essa questão conta muito, porque às vezes a traição não é só física. Às vezes a traição é do que foi prometido, é da expectativa que aquele casal teve. Então eu prometo que eu vou estar com você, e não só lá diante, quando o padre ou do pastor promete ser fiel, não sei o que, nos votos. Às vezes é na conversa, eu prometo que a gente vai ser companheiro, eu prometo que você vai poder estudar, eu prometo não sei o quê. E às vezes naquilo ali, no pouco, as pessoas acabam se traindo, porque acabam não cumprindo. E isso gera uma marca, gera uma mágoa e que às vezes desemboca num divórcio, por pouca coisa. Porque as coisas vão acabando aos poucos e a gente tem que ir nutrindo as coisas aos poucos, né? Então é uma situação que acontece. Se a gente parar para pensar o que a gente prometeu, a pessoa que está pensando em se divorciar, pensar o que eu prometi que eu não cumpri, o que me foi prometido que não foi cumprido. E sentar e conversar. Olha, a gente conversou assim, conversou de outra forma. E casamento, eu falo que não é difícil. Casamento é um desafio. É se dispor, e muito além, eu digo, de se amar, é ser amigos e se respeitar, porque se você conversa com um amigo, coisas tranquilas, você fala tudo para um amigo seu. Por que você não fala tudo para sua esposa ou para o seu esposo? Para poder conversar, para poder saber qual sintonia que vocês estão e ver se é possível, quem espera muito diminuir, quem está dando pouco pode estar mais e mais para frente. É um caminho juntos, né? Dos dois equilibrarem. Se uma pessoa dá muito para outra, a tendência do que não recebe, do que não soube dar é fugir. Agora, se está caminhando em equilíbrio, a tendência é querer mais, continuar com aquilo, ver mais futuro à frente e ir buscando isso tudo, né? Eu acredito que é isso o casamento. Maravilha, Maria Rita, que aprendizado hoje, hein? Esse assunto rende muito, né? A gente poderia ficar horas aqui falando sobre casamento e divórcio, mas eu acho que deu para a gente entender um pouquinho mais sobre as questões jurídicas e também a importância, né, desse trabalho que vocês desenvolvem, né, na advocacia, auxiliando, né, as pessoas a poder talvez não separar, né? Sim. Talvez dar uma chance a si mesmo, ou talvez auxiliar com base na lei a de fato encerrar um ciclo, né? Porque às vezes é que nem a gente disse aí sobre a questão das mulheres que sofrem, né, com violência doméstica e outras coisas, que precisam dar um basta talvez naquele relacionamento e não estão conseguindo, né? E aí precisam de ajuda. Por isso que é importante a gente procurar realmente um advogado. Advogado. A questão jurídica eu digo sempre que é técnica, né, Douglas? Assim, não tem muito para onde ir. É técnica e prática do advogado. O que mais me chama atenção, o que mais me preocupa e o que eu mais gosto de falar para as pessoas que me procuram é esse apoio emocional. Não é passar a mão na cabeça de ninguém, não. É fazer com que a pessoa olhe e veja o valor que ela tem, a força que ela tem, para que aquilo pare nela. E ela conseguir olhar
para todo o sistema dela e se tem filhos. Eu falo que quando a gente tem filhos, a nossa responsabilidade com o casamento é muito grande, porque a gente pode parar em nós o que que a gente não quer que alcance os nossos filhos. A questão da violência doméstica é igual a traição. Se a gente for olhar, se a mulher que sofre violência for olhar o histórico da família dela, a gente vai ver bem próximo, às vezes, um pai que batia na mãe, um tio que batia, um irmão que bate. E isso é real, fica naquele sistema, fica naquela família. E ela tomando essa decisão, não só jurídica, mas emocional, de fazer aquele movimento, de dizer assim, eu não estou mais disposta a isso, a tolerar essas violências, ela pode curar um relacionamento dos filhos dela. E isso para mim é o que mais me chama a atenção. Porque eu tenho os meus filhos e eu converso muitas vezes com o Marco Aurélio e digo para ele, nós temos a sorte de vivermos bem enquanto casal. E nós temos a responsabilidade de fazer com que os nossos filhos enxerguem o casamento de uma maneira que nós dois não podemos enxergar. A gente teve que aprender a construir, meus pais são separados, os dele também são. Então, para nós, o caminho mais comum é a separação. No início do nosso casamento, a gente sentou, olha, vamos separar. Eu lembro, ele disse assim, eu vou embora então segunda. E eu falei, meu Deus, e agora? Então, assim, era um caminho mais fácil. E a gente estava muito magoado, então estava tudo bem. Eu falei, tá tudo bem, pode ir. Ele falou, então eu também vou, tá tudo certo. Mas não era o que a gente queria, mas a gente estava tão magoado e sistemicamente, para nós era um caminho conhecido que a gente achou mais fácil. Então, eu aconselho as pessoas a procurarem uma orientação matrimonial comigo, com outro profissional, para que ela possa se olhar, se entender e ver o que é possível que ela ainda não considerou para que a vida dela melhore, para que fique mais leve o caminhar no casamento, na família, em toda essa situação. Maravilha, senhoras e senhores. Maria Rita, advogada no município de Sidrolândia, que atende aí o estado e o Brasil inteiro. Hoje em dia está muito fácil, né, de fazer atendimentos aí. Sim, e tem também, o online que nos ajudou demais. E também já preparando cursos e outras coisas, né, Maria Rita, que vai realmente ajudar, auxiliar as pessoas no dia a dia, na vida, né? Porque quanto mais ferramentas tiverem que possam nos auxiliar, pode estar salvando vidas, né? Então, realmente, não é uma questão só pessoal quando envolve casamento, né? É uma questão familiar. Envolve um todo, né? Envolve filhos, envolve a família do esposo, a família da esposa, envolve saber os limites, envolve saber com que forma eu tenho que me posicionar diante das situações, né? E, como eu sempre digo, às vezes o divórcio realmente é o caminho. E aí a gente não está aqui para fazer com que ninguém fique casado sem querer. Às vezes é o caminho, mas fazer com que esse caminho seja possível ser mantido um respeito e carinho e amizade entre os que se separaram. Porque eu digo que o divórcio não é o fim, você jamais vai ser solteira. Sempre vai ter o espaço, primeiro marido e primeira esposa. Mas você é uma nova forma de você se relacionar com aquela pessoa que fez parte da sua vida. E às vezes às vezes as pessoas têm essa dificuldade de olhar para o primeiro marido, para a primeira esposa e dizer muito obrigada de você ter vindo até aqui. A partir daqui eu sigo com o meu novo marido, por exemplo. Esse caminho de gratidão desconecta sentimentos ruins, desconecta energias ruins e faz com que as pessoas sejam livres realmente para recomeçar de uma forma que dê certo agora. Maravilha, Maria Rita, algo mais a acrescentar? Uma noticidade aqui à sua disposição, né? Parabéns por esse trabalho, parabéns por sempre aceitar o nosso convite. O tema é muito relevante. Sim. E importante para o conhecimento da sociedade. Nessa parte jurídica é importante. Por isso que eu disse, você que está pensando em se separar, assista essa entrevista. Porque daí talvez mude um pouco o seu conceito, porque não é algo simples, né? Não tem esse negócio assim, vamos deixar menos doloroso. Não, vai doer muito. Né? Então, às vezes, compensa mais você tentar não separar, né? Tentar resolver a questão ali, do que, às vezes, por causa de bobeira, aí, você, né, destruir uma relação que poderia durar a vida inteira, né? Douglas, eu agradeço o convite, me coloco à disposição através das suas redes sociais, das minhas. Eu faço atendimento online
Vão lá no meu Instagram, tem meus contatos, Maria Rita Advocacia. Vamos sentar, vamos conversar. E como eu digo, restaurar um casamento e por fim a um casamento é doloroso da mesma forma. A gente só pode escolher a forma com que isso vai ser, porque pode ser consciente e de uma forma mais amena, e pode ser de uma forma dolorosa. Então é melhor que a gente procure um caminho menos doloroso, que é possível que seja assim, menos doloroso. E entender assim, vai doer muito, mas depois não vai doer mais. Tanto para salvar quanto para terminar com respeito, dói muito e depois não dói mais. Então, muito obrigado pelo convite. Se alguém tiver alguma dúvida, manda lá no meu Instagram que eu respondo, a gente vai conversando por lá. Maravilha! Esse foi então o episódio de número 83 aqui com a advogada Maria Rita. E você continua sempre com a gente aqui, lembrando que nós temos o oferecimento da eForte Incorporadora, do Nutrimais Atacado, da IVR Net, da Clínica Divertidamente e também, esqueci de um, que delícia, né? Do restaurante Que Delícia. São tantos patrocinadores que às vezes eu esqueço. E temos também um sorteio, né? Sorteio aí, tá pronto? Já temos o nome? Sorteio do Pix de R$50, pessoal, para você que está ao vivo com a gente aqui. Nós vamos então trazer o ganhador ou ganhadora aqui do sorteio. Quem que é, Lucas? Liliane da Silva. Eliane da Silva? Liliane da Silva, então acaba de faturar R$50 do Pix. Entre em contato aqui com a gente, eu tenho o telefone ali, tanto aqui na página mesmo aqui do Facebook, como também lá no rodapé do noticidade.com tem lá o contato aqui do nosso escritório e a gente já vai estar fazendo o pagamento para você, tá bom? Parabéns aí e a todos que participaram aqui do nosso podcast. Lembrando que sempre estamos trazendo novidades para vocês aqui e esse tema hoje foi muito relevante. Você que pegou às vezes aqui do final aí, né, ou da metade, volta lá, pessoal, e assiste. Você pode assistir aqui pelo Facebook ou você quer assistir na sua Smart TV, lá no sofá de boa, você pode também assistir lá no YouTube, tá? A partir de amanhã já vai estar no YouTube também essa entrevista para você acompanhar. E claro, a gente vai estar fazendo aqui alguns cortes, colocando no Instagram, sempre levando essa informação para você, amigo e amiga internauta. Muito obrigado pela sua audiência e que Deus abençoe a todos.